Olá, e lá vamos mais outra vez, tentando aqui na conexão começar o nosso Diálogos com o Espiritismo, pedindo a Deus e a Jesus que nos protejam, nos abençoe e que nos permitam ter uma noite de paz e de aprendizagem. Vamos ver se agora funciona. O Diálogos com o Espiritismo tem por objetivo trazer temas do cotidiano, temas da nossa realidade, para serem tratados à luz do conhecimento espírita. Portanto, ele não é um encontro que deva ser feito só com espíritas. Podem comparecer todos aqueles, podem participar todos aqueles que tenham vontade de aprender sobre o Espiritismo, tenham vontade de conhecer um pouco mais sobre essa importante filosofia, essa importante ciência, essa importante religião. O Espiritismo é uma doutrina organizada por Kardec a partir de 1857 e que tem seus fundamentos em 5 obras básicas que Kardec organizou. Desses fundamentos que estão nas 5 obras básicas, o que a gente considera os mais relevantes são: o Espiritismo acredita na existência de Deus como causa primária de todas as coisas, causa primeira de todas as coisas. O Espiritismo acredita na imortalidade da alma e na nossa trajetória permanente de evolução. Sim, fomos criados simples e ignorantes e seremos um dia espíritos puros, espíritos evoluídos, como aquele mais evoluído que a gente conhece, que é Jesus. O Espiritismo acredita na pluralidade das existências, cumprimentando a Paula aqui, que está dando um feedback, que está tudo bem, obrigada, Paula. A Oiara Oliveira, boa noite, Oiara, obrigada também pelo feedback, dizendo que a gente está conseguindo fazer a transmissão. Acho que agora deu certo, graças a Cristina, que passou a senha, a gente conseguiu entrar no Wi-Fi aqui, vamos que vamos, está dando certo. O Espiritismo acredita na imortalidade da alma e na nossa trajetória de evolução. Para isso, se nós somos almas imortais e se nós vamos evoluir permanentemente, as nossas encarnações são sucessivas e são encarnações que servem para que a gente viva diferentes experiências que viabilizem a nossa evolução. O Espiritismo acredita ainda na lei da justiça, a cada um segundo suas obras, como nos ensinou Jesus. E que muitas pessoas dizem: isso é lei de ação e reação, isso é lei de causa e efeito. A gente prefere lembrar esse ensinamento de Jesus para explicar isso, a cada um segundo suas obras. A vida será melhor ou a vida não será tão boa, a depender do quanto bem nós possamos fazer. Boa noite, Rosana, tudo bem? Bom estar com vocês. O Espiritismo acredita ainda na pluralidade dos mundos habitados, o que significa dizer que nós não estamos sozinhos no universo, ou no multiverso, como é chamado mais atualmente, porque as pesquisas indicam que essa ideia que nós tínhamos de universo não é uma ideia real. Existem muitos universos como esse que nós vivemos aqui no sistema solar, como nós vivemos. Há muitos mundos habitados e nesses mundos habitados, os encarnados desses mundos habitados não têm anteninha, não tem nada. São humanoides como nós, têm a forma humana como nós. O Espiritismo acredita na comunicabilidade com os espíritos por meio da mediunidade. A mediunidade que é sempre destinada à prática da caridade e do amor. Aliás, o fundamento mais importante do Espiritismo, e que eu propositadamente deixei por último, é o amor ao próximo. A prática da caridade é um dos maiores objetivos, ou é o maior objetivo do Espiritismo. E está lá, muito claramente em Jesus, quando ele nos diz: amai-vos uns aos outros, fazei aos outros
o que você gostaria que ele fizesse para você. Hoje nós vamos conversar sobre espiritismo e mediunidade. Eu aproveito para falar boa noite aqui para o Osni querido que sempre nos acompanha. A mediunidade talvez seja um dos temas mais importantes, mais complexos e mais maltratados que a gente conhece na doutrina espírita. Por que maltratado? Porque é importante, sim, porque é importante, porque nos propicia entender a continuidade da vida após a morte e a possibilidade de comunicação com os espíritos. Por que é complexo? Porque para que a mediunidade aconteça, para que as diversas manifestações mediúnicas possam acontecer, há toda uma conexão que deve ser feita, um pouco mais complicada do que essa que a gente conseguiu fazer hoje aqui com o Wi-Fi. Mas é o maltratado que me preocupa. A mediunidade tem sido tratada de uma forma pouco científica, de uma forma pouco séria, em vários ambientes, inclusive em algumas casas espíritas. Por isso é que nós devemos estudar tanto, por isso é que nós devemos nos dedicar ao estudo da mediunidade. O Espiritismo não criou a mediunidade. Ele não é o inventor, o fundador, o criador da mediunidade. A mediunidade sempre existiu, desde que o homem existe no planeta Terra. Mas apesar de não ser o criador da mediunidade, o Espiritismo é, de todas as religiões que utilizam as práticas mediúnicas, ele é a que dedica maior tempo aos estudos e também às suas práticas. Para o Espiritismo, a mediunidade é muito importante, mas só pode ser praticada com bons propósitos e com regras, com disciplina, com cuidado, com muita atenção. Existem outras religiões que utilizam a mediunidade, mas quase sempre, e com todo o respeito, o Espiritismo diverge delas exatamente quanto à utilização. Divergir não significa criticar. Divergir não significa julgar. Divergir não significa sequer condenar. Significa apenas que a compreensão e as práticas da mediunidade são diferentes para o Espiritismo e para outras religiões e não devem ser confundidas. Nem passa pela nossa cabeça de espíritas dizer que as nossas práticas e a nossa compreensão são melhores que de outras religiões. Mas é preciso afirmar que são diferentes e não devem ser confundidas. Mas o que é mediunidade, afinal? Para o Espiritismo, a mediunidade é uma faculdade, uma possibilidade natural que permite sentir e transmitir a influência dos espíritos, ensejando o intercâmbio, ou seja, a comunicação entre o mundo físico, onde nós nos encontramos hoje, e o mundo espiritual, de onde nós viemos e para onde certamente voltaremos. É uma faculdade que pode ser utilizada ou não. Sendo natural, ela se manifesta de uma forma espontânea. Em algumas pessoas, em outras não. Mas pode ser exercitada, pode ser até mesmo desenvolvida. E tudo isso vai acontecer em razão da mediunidade ser ou não importante para cada um de nós na nossa encarnação, como um instrumento de evolução. Então, muitos de nós seremos médiuns, muitos de nós não seremos médiuns. Isso não nos faz melhores nem piores. Para aqueles que serão médiuns, que poderão desenvolver sua mediunidade, significa apenas que eles têm um outro instrumento na busca da sua evolução espiritual. Para os que não são médiuns, como é o meu caso, não tem esse instrumento, mas tem uma série de outros. Eu não tenho a faculdade mediúnica,
mas tenho, por exemplo, alguma facilidade para me expressar, até porque sou professora. Então, posso vir aqui, como venho, esporadicamente, dividir algumas reflexões, dividir alguns estudos com todos vocês, porque essa é a forma pela qual eu pretendo usar os instrumentos disponíveis para a minha evolução, que está bem distante, aliás, nesta encarnação. É como tocar um instrumento, é como ter habilidade para tocar piano, para tocar violão, ou para tocar cavaquinho. Eu tenho uma grande amiga que toca muito bem cavaquinho. Ela é muito musical, mas ela senta, estuda religiosamente, rigorosamente, para poder fazer esse trabalho. Então não basta ter um dom espontâneo. A mediunidade é a mesma coisa. Ela se desenvolve de forma natural, mas é preciso estudo e é preciso o desenvolvimento de boas práticas. A mediunidade é um atributo dos seres humanos. Os animais não têm mediunidade, apenas os humanos, e ela pode ser uma faculdade para homens ou para mulheres. Isso é indiferente. Podem ocorrer manifestações mediúnicas em crianças, mas isso não é recomendável, porque elas não têm maturidade biológica nem psicológica para conviver com essa faculdade. Enquanto que, no caso da música, uma criança que desde pequena tenha facilidade, tenha faculdade para o desenvolvimento musical, e isso é positivo, para a mediunidade não. Não é raro a gente encontrar crianças que têm algumas manifestações mediúnicas, talvez a mais comum delas seja o tal do amigo invisível, que só a criança vê, só ela sabe onde está, ou aquelas crianças que às vezes acordam no meio da noite, assustadas, gritando, porque estavam numa conexão com o plano espiritual, mas isso não é bom que seja desenvolvido nessa idade, exatamente porque falta a essas crianças maturidade biológica e maturidade psicológica para o exercício da mediunidade. O que significa dizer que o adulto deve estar preparado física e psicologicamente para o exercício da mediunidade. E essa preparação se consegue com estudo e com orientação, que é o que se dispõe a fazer as casas espíritas em todo o país. A mediunidade tem registros históricos de relacionamento entre encarnados e encarnados há muitos anos, mas muito antes do Espiritismo aparecer no mundo. O Espiritismo apareceu no século XIX e desde os egípcios, por exemplo, já se tem ciência de que é possível a comunicação, minimamente a influência dos desencarnados para os encarnados. Diga-se de passagem que os egípcios acreditavam na sobrevivência da alma após a morte, razão pela qual para eles não tinha muita novidade que houvesse comunicação entre essas duas fases da vida. Também a gente tem ao longo da história uma quantidade gigantesca de pitonisas, adivinhos, os profetas tão mencionados no Velho Testamento, todos eles que sempre foram muito conhecidos da humanidade, certamente eram médiuns e estabeleciam facilmente uma comunicação com os espíritos desencarnados, com aqueles que estão no mundo espiritual. Na Índia, na Pérsia, até em Roma, alguns sacerdotes utilizavam suas faculdades mediúnicas para exercer influência sobre governantes, para impressionar o povo, para angariar poder, se dizendo adivinhos, pessoas que sabiam o que ia acontecer na sua vida. Até hoje isso ainda acontece. Quando eu passo pela cidade e vejo no poste: traga o seu amor em 3 dias, posso fazer sua vida melhorar, eu sempre penso que talvez aquela pessoa esteja exercendo a mediunidade de uma forma que o Espiritismo não concorda, que o Espiritismo
não comunga dessa forma de exercício da mediunidade. No Antigo Testamento, repito, existem inúmeros relatos de profetas, todos eles prevendo fatos, muitos dos quais acabaram acontecendo, situações futuras que acabaram se concretizando, e certamente eles todos eram médiuns que foram convocados, convidados, chamados pela espiritualidade para fazer essas previsões e dessa forma ir preparando a mediunidade, preparando a humanidade para tudo o que viria. Então, preparando para quando chegasse Moisés, preparando para a vinda de Jesus, preparando depois para a vinda do Espiritismo. Os hebreus também acreditavam na sobrevivência da essência do indivíduo após a morte do seu corpo. E por que acreditavam nessa sobrevivência do espírito, da alma, da essência do indivíduo, como eles mencionavam, como eles chamavam? Eles já praticavam o intercâmbio entre encarnados e desencarnados. O principal médium que a gente conhece lá no passado é Moisés. Para poder liderar seu povo e libertar esse povo, principalmente do domínio egípcio, Moisés agiu orientado pelos bons espíritos e principalmente a manifestação mediúnica mais conhecida de Moisés é ter recebido as 10 lições, os 10 mandamentos, que ele, vocês se lembram, se retira, fica sozinho no monte e quando desce com aquelas 10 regras que até hoje a gente conhece e tenta praticar e que depois seriam aprimoradas pelo Mestre Jesus na sua passagem pela terra. Mas Moisés fez uma coisa interessante. Ao mesmo tempo que ele utilizou a mediunidade, e utilizou muito bem, diga-se de passagem, ele proibiu que o seu povo utilizasse. E por que essa proibição? Ao contrário do que a gente possa pensar, que ele queria dar uma de poderoso e dizer, não, só eu vou usar a mediunidade, os demais não têm direito, o que a gente percebe é que Moisés fez isso orientado pelos espíritos para que ele pudesse ter maior chance de estabelecer regras para aquele povo cumprir, o que significava que se todo mundo fosse médium, ou uma boa quantidade de pessoas lideradas por Moisés fossem médiuns e quisessem trazer suas próprias regras, aquilo ia dificultar demais a convivência daquela grande quantidade de pessoas a quem Moisés tinha o dever de liderar e de libertar. Então, proibir a mediunidade foi estratégico naquele momento. Foi para que ele pudesse ter mais facilmente o exercício da liderança, sem que as pessoas ficassem confusas, na medida em que, se elas próprias praticassem a mediunidade, receberiam outras informações, às vezes conflitantes com aquelas de Moisés e às vezes não tão sérias quanto as que ele recebia, porque sim, ele havia reencarnado para ser a grande liderança do povo judeu naquele momento histórico. O Espiritismo nos ensina, e por meio da espiritualidade, que Moisés era um grande médium, mas ele percebeu, e foi orientado para isso, que naquele momento o intercâmbio mediúnico estava sendo utilizado por algumas pessoas para fins egoísticos, para fins mesquinhos, para tentar dividir o poder, para tentar dividir a liderança, e isso não seria tolerado, porque acabaria gerando muito mais conflitos. Moisés, insisto, boa noite Cislane, boa noite Cris, no fim deu certo, hein? Moisés, pessoalmente, utilizou sua faculdade mediúnica com muita sabedoria, com muito bom senso, e dessa forma recebeu instruções muito importantes dos bons espíritos para que ele pudesse
realizar a sua missão, que era, antes de tudo, uma missão importantíssima para a evolução da humanidade. A prática da mediunidade, até hoje, desde o tempo de Moisés, exige que as pessoas tenham conhecimento. Não é preciso ser doutor para ser médium, não é isso. Não é preciso ter faculdade, ter curso superior, não. Mas é ter estudo sobre a própria mediunidade. Para que ela serve? Que tipos de mediunidade existem? Qual o preparo necessário para o médium poder exercer a mediunidade? O conhecimento para o exercício da mediunidade passa principalmente por entender que Deus, como amor e bondade que é, não nos permitiria ter o exercício dessa faculdade para algo que não nos fizesse bem ou que não fosse bom para a sociedade em que essas práticas mediúnicas são exercidas. Moisés foi o precursor daquilo que Jesus viria trazer com maiores explicações a seu tempo. Entre Moisés e Jesus passaram 1.300 anos. E quando Jesus veio, Jesus encarnou, a humanidade estava um pouco mais madura, um pouco mais preparada para aprender sobre a mediunidade. Jesus, então, não apenas não proíbe, como ensina sobre a mediunidade e permite, até incentiva que haja essa comunicação entre encarnados e desencarnados. O incentivo, é claro, de Jesus não foi para todos aqueles que o acompanhavam, foi especialmente para os seus apóstolos, foi especialmente para os seus discípulos e depois para aqueles discípulos que se tornaram seus apóstolos. E ele incentiva dizendo: eu me vou e vocês vão ficar no meu lugar e tem que fazer as coisas que eu fazia, inclusive a prática da cura, que não deixa de ser uma prática mediúnica. Jesus estimulou e orientou os discípulos, em especial para curar os doentes, para expulsar os demônios. E aí a gente precisa ter muito cuidado também com essa expressão, porque não eram exatamente demônios, embora fosse essa a terminologia usada na época. O que acontecia naquela época e acontece até hoje é que, se a gente não vigiar e orar, a gente acaba estando vulnerável para receber uma influência muito forte de espíritos que talvez não tenham uma influência positiva, tenham uma influência bastante negativa sobre nós. Essa influência negativa não precisa ser exatamente para nos conduzir à loucura, viu, pessoal? Nós precisamos ter calma também para falar sobre isso. A influência negativa pode ser, por exemplo, aquele dia que você acorda com uma tristeza enorme, com uma melancolia muito grande e não tem explicação. Tá tudo bem, você tá legal, tá equilibrado, tá calmo, e vem aquela melancolia, aquela tristeza. Provavelmente algum espírito mais sofredor, algum espírito que ainda não entendeu direitinho que ele desencarnou e que está no mundo espiritual, está se aproximando de você e trazendo essa influência, assim como a gente recebe também influências bastante positivas. Por isso, quando se dizia expulsar os demônios, naquela época se dizia afastar essa influência negativa, essa influência que pode nos fazer sair do nosso equilíbrio. Jesus, repito, estimulou e orientou os discípulos para o exercício da mediunidade. Há inclusive uma passagem muito importante do Novo Testamento, quando os discípulos de Jesus, os apóstolos, já então, porque Jesus já tinha desencarnado, eles manifestam sua mediunidade em conjunto numa data comemorativa, que era o dia de Pentecostes, e naquele dia, todos os apóstolos que estavam ali têm manifestações mediúnicas, começam mediunicamente
a trazer mensagens e informações, e fazem isso até em línguas diferentes, em outros idiomas. E para que era isso? Um espetáculo? Uma diversão? Não, de maneira nenhuma. Aquilo foi possível de ser feito para que esse evento circulasse, para que as pessoas que estavam presentes ali na comemoração de Pentecostes soubessem que aquilo estava acontecendo e então pudessem, boca a boca, como era a comunicação da época, passar essa informação umas para as outras. E aí, então, quando mais tarde os apóstolos fazem visitas a lugares distantes, Paulo de Tarso faz visitas junto com Lucas a lugares distantes, eles são recebidos como pregadores da boa nova de Jesus, porque aquelas pessoas que estavam lá em Pentecostes ouviram as manifestações, sabiam que esses pregadores viriam e conseguiram entender, já que elas foram em línguas diferentes. Como a gente pode ver, a espiritualidade não dorme, né? É tudo tão planejado, é tudo tão concatenado para alcançar os melhores objetivos, que a gente vê o quanto a espiritualidade trabalha. Jesus se comunicou com muitas pessoas após o seu desencarne. A gente lembra dessa passagem, que depois do desencarne de Jesus, o seu corpo não foi mais encontrado, e passado alguns momentos, passado alguns dias, ele espiritualmente aparece para os seus apóstolos. Acho que a maior recordação que a gente tem desse momento é a de Tomé, quando Tomé olha e diz: não, mas você não é Jesus. Se você é Jesus, eu quero ver sua mão machucada, já que você estava pregado na cruz. E Jesus, que ainda tinha aquelas marcas no seu perispírito, consegue então fazer com que Tomé acreditasse que era ele mesmo, o Mestre Jesus, num corpo que não era mais físico, um corpo que era fluídico, que permitia que ele fosse visto com as mesmas características do tempo que ele viveu na terra, mas que não era Jesus ressuscitado, porque seu corpo biologicamente já havia perecido. Isso é uma grande manifestação mediúnica, de poder aparecer. Você está no mundo espiritual, você consegue aparecer para as pessoas, conversar com elas e elas te ouvirem, te entenderem e te virem. Isso dá a dimensão da grande espiritualidade que Jesus tinha e, portanto, da grande capacidade que ele tinha de exercer influência nas faculdades mediúnicas dos seus apóstolos, para que os apóstolos pudessem ter percebido, pudessem conversar com ele, pudessem fazer esse intercâmbio. E Jesus, a exemplo de Moisés, também deixa um recado. Moisés deixou um recado dizendo: olha, ainda vem aí um cara que vai mudar toda essa história. Era Jesus. E Jesus, por sua vez, faz referência ao Consolador, que na época as pessoas devem ter achado que era uma pessoa. Hoje a gente sabe que o Consolador, ou Espírito Verdade, era na verdade um trabalho coletivo de um grupo de espíritos muito evoluídos que trabalhariam junto com Allan Kardec para trazer a doutrina espírita e permitir que Kardec, com o seu trabalho, fizesse a doutrina ter um corpo organizado em 5 obras que são referência, que podem ser estudadas por todos, ou seja, tudo muito organizado como fosse uma enciclopédia de espiritismo, embora hoje em dia a gente já nem fale mais em enciclopédia, mas que fosse um chat GPT ou um Google do espiritismo. Jesus diz: olha, virá o Consolador, virá o Espírito da Verdade. E de fato veio, mas não personificado em uma única pessoa, mas sim pelo trabalho de Allan Kardec e todas as obras básicas que ele organizou.
A partir de Kardec e a partir das obras básicas, a mediunidade se torna objeto de estudo científico do Espiritismo. Estudo com metodologia, estudo rigoroso, consistente, comprovado. E a gente não tem que ficar muito espantado, né, com mediunidade. Porque se a gente for acompanhar a leitura do cristianismo em outras religiões, por exemplo, no catolicismo, que é muito mais conhecido de todos nós, a toda hora aparecem anjos que conversam com as pessoas, dizem o que elas devem fazer. Anjos que impedem as pessoas de cometer atos extremos. Anjos que renovam a esperança das pessoas em situações muito difíceis. A pessoa estava lá cuidando de uma criança muito doente, para a qual já não se tinha esperança de sobrevida, e o anjo aparece e diz: não perca a sua fé, a criança vai resistir. E aí a pessoa conta encantada: não, um anjo esteve aqui durante a noite. Mas quem são esses anjos? São espíritos que se comunicam o tempo todo, que podem o tempo todo nos trazer boas mensagens, boas influências, boas intuições, ou mensagens, influências e intuições não tão positivas, a depender de como é que esteja a nossa antena. Qual antena que está ligada? A nossa antena está ligada para atrair bons espíritos? Ou a nossa antena está ligada para atrair espíritos que estão naquela sintonia que nós estamos no dia? Naquele dia a gente está bravo, está mal-humorado, está revoltado, está nervoso, está bravo. A gente vai atrair espíritos que estão na nossa sintonia. Por isso Jesus já dizia: vigiai e orai. Eu durante muito tempo falei errado, falei orai e vigiai. Não, foi essa a lição. Jesus diz: vigiai. Vigiai tudo, vigiai você principalmente. E depois orai. Porque a hora que você se vigia e que você ora, a conexão que você vai estabelecer é com os do bem. Se você não vigia e ora, e pior ainda, não vigia e não ora, a influência que você vai atrair não é exatamente a mais positiva. Agora, para que serve a mediunidade? Sendo bem prático, bem pragmático. Para que serve a mediunidade? O Espiritismo tem utilizado a mediunidade conforme os ensinamentos da espiritualidade desde a época das obras básicas e depois, durante todo esse tempo de convívio que a gente tem com a espiritualidade por meio dos médiuns. O Espiritismo tem utilizado a mediunidade como um importante instrumento de espiritualização da humanidade. Pela mediunidade tem sido possível esclarecer, consolar, curar, praticar a caridade, aprender e evoluir. As boas práticas e o uso correto das técnicas mediúnicas favorecem o bem e o amor, a prática do bem e a prática do amor. É o caso dos livros que foram psicografados por muitos médiuns. Embora no Brasil a gente quase sempre faça referência ao médium Francisco Cândido Xavier, pela grande quantidade de obras que ele psicografou, muitos médiuns psicografaram obras que foram lidas por milhões de pessoas e que foram extremamente úteis, porque ensinaram e consolaram esses milhões de pessoas em todo o mundo. As mensagens de espíritos desencarnados para seus familiares, para seus amigos, têm sido fonte de consolo, de esperança e que muitas vezes impediram que as pessoas ficassem absolutamente desesperadas diante da perda de um ente querido. Todo mundo acompanhou, com certeza, aquele filme As Mães de Chico Xavier. Mães que receberam mensagem de seus filhos desencarnados.
e que graças a isso puderam suportar essa imensa dor. Pessoas que receberam mensagens de seus maridos, esposas, irmãos, pais ou mães desencarnados e que também puderam superar essa dor imensa que sentiam. Isso quer dizer que toda vez que morre alguém que a gente ama, nós vamos receber uma mensagem? Não, pessoal. Assim seria e-mail ou correio. Não é assim que funciona. Então, como é que funciona? Se for necessário, a mensagem vai chegar. Recentemente eu conversava com uma pessoa que, quando era pequena, teve um câncer ósseo, muito pequeno, 5, 6 anos, acho que não mais que isso. Teve um câncer ósseo. A mãe dessa criança, que é minha amiga, trabalhava num hospital. E um dia, enquanto ela estava lá trabalhando e vivendo aquela aflição toda de ter uma filha pequena com um câncer grave, alguém chegou no hospital e disse: eu estou procurando a senhora fulana de tal. Ela disse: sou eu. Eu falei: eu não conheço. A pessoa disse: eu não conheço a senhora e a senhora não me conhece. Mas uma amiga minha que é médium, é espírita, pediu para entregar essa mensagem para a senhora. Que eu viesse aqui no hospital, procurasse por uma pessoa com seu nome e entregasse essa mensagem. E a mensagem fazia referência à criança. E qual a razão que ela precisava passar por essa experiência dura de ter um câncer ósseo. E a mensagem explicava. A mensagem, psicografada por um médium que minha amiga não conhece, e assinada com o nome de um espírito que também ela não conhece, que ela não sabe quem é, que não é nenhum parente que ela tenha conhecido, ou que tenha ouvido a família mencionar. Mas aquela mensagem precisava chegar para aquela família, explicando que aquela criança, aquela menina, não estava vivendo nenhuma injustiça, que tinha sido uma prova que ela havia escolhido e que aquilo seria importante para a evolução espiritual dela. Eu confesso que conheço a família há muitos anos, não sabia desse fato, fiquei muito comovida com a bondade da espiritualidade de fazer chegar àquela pessoa que precisava, por vias desconhecidas, a mensagem que faria toda a diferença para que eles pudessem suportar aquele momento difícil que de fato foi suportado, foi superado. Hoje já é uma adulta, a criança é uma adulta e que tem plena consciência de que a vida é um caminho de evolução e que, portanto, tudo o que ela viveu e tudo que ela vive ainda hoje, com dificuldades e com felicidades, tudo isso é importante para a nossa evolução. O Espiritismo só acredita na mediunidade para um uso positivo, porque o uso mau uso, o uso negativo da mediunidade não é bom para ninguém, não é bom para o médium, não é bom para o espírito que orienta esse mau uso, não é bom para a pessoa que recebe essa influência, não é bom para ninguém. Ao mesmo tempo, o Espiritismo não atribui ao médium nenhuma superioridade sobre as demais pessoas encarnadas no planeta. O médium não é melhor nem pior que ninguém pelo fato de ser médium. O médium não deve ser idolatrado, o médium não deve ser tratado como santo, nada disso. Ao contrário, mediunidade não é prova de que a pessoa tenha maior evolução espiritual. Ser médium não significa ser evoluído. Ser médium significa ter uma faculdade que deve ser utilizada com responsabilidade e seriedade, com disciplina, com muito estudo. Como eu disse, nem todos desenvolveremos essa faculdade, a faculdade mediúnica. Potencialmente, todos podemos ser médiuns, mas em alguns de nós, essa faculdade
não se manifestará. Se a gente quiser desenvolver essa faculdade, a gente vai ter que se empenhar muito seriamente para fazer isso, com muita disciplina, com muito rigor. E por vezes, isso não é necessário para a nossa evolução nessa encarnação. Pode ficar para uma outra. Pode já ter ocorrido no passado. Não tem problema. Ser médium não facilita ser evoluído. Não facilita. Às vezes, pelo contrário. É uma dificuldade que a pessoa enfrenta na evolução dela. Porque é uma pessoa que vai ter que se policiar muito mais do que nós, que não somos médiuns, na condução das suas tarefas, justamente porque ela é mais vulnerável a atrair a influência dos espíritos. Ou seja, se ela não se cuidar, não se policiar, não vigiar e orar, ela poderá atrair influências bastante negativas que podem perturbá-la. É por isso que mediunidade é, antes de mais nada, responsabilidade e muita seriedade. Isso quer dizer que para ser espírita não precisa ser médium. Para ser espírita, precisa estudar espiritismo. E precisa estudar espiritismo e praticar aquilo que a gente aprende. Aqueles que não são médiums, repito, como é o meu caso, tem muitas tarefas que podem ser desempenhadas em benefício do próximo, em benefício da nossa evolução. Para fazer caridade, pessoal, não precisa ser médium. Para agir de uma forma fraterna, não precisa ser médium. Para ajudar aqui na casa espírita, não precisa ser médium. Tem um monte de tarefas que nós podemos fazer e que não demandam ser médium. Ah, mas e se eu for médium? Bacana, ótimo. Tem muito serviço para ser feito também. A prática da mediunidade ajuda muito na prática do amor e da caridade. Outra pergunta que nós devemos refletir é: todos os espíritos que se manifestam numa reunião mediúnica são espíritos bons e evoluídos? Não. Todas as pessoas que nós conhecemos encarnadas aqui no mundo físico são boas e evoluídas? Não. Nós próprios, às vezes, passamos longe de sermos bons e evoluídos, não é? Na espiritualidade acontece a mesma coisa. O fato da gente desencarnar não nos faz bons e evoluídos automaticamente. Portanto, muitos dos espíritos que se manifestam vêm simplesmente para serem ajudados por nós nas reuniões mediúnicas. É então que eles vão se manifestar por meio de um médium e vão receber orientação e boas vibrações por meio da equipe de encarnados que trabalha nas reuniões mediúnicas. Tem uma pessoa ou várias encarregadas de dialogar com esse espírito, e tem aqueles que ficam concentrados na vibração para que o ambiente seja um ambiente de paz, de tranquilidade, onde possa ocorrer aquela conversa entre encarnados e desencarnados num clima de equilíbrio, de paz. E que o desencarnado, que está ali dando a sua mensagem, está ali fazendo sua manifestação, e que muitas vezes veio pedir ajuda, ou foi trazido para ser ajudado, às vezes nem entendeu ainda que desencarnou, nem sabe que precisa de ajuda, só está se sentindo muito confuso, muito atrapalhado. Ele vai receber a ajuda dos encarnados, então, daqueles que estão ali trabalhando na reunião mediúnica. Então precisa do médium e precisa daqueles que não estão praticando a mediunidade, mas que estão auxiliando de outra forma. Paulo de Tarso já nos ensinou, e João, o apóstolo, também nos ensinou, que não se pode crer em qualquer espírito. Só se pode crer naqueles espíritos que nós temos certeza que são de Deus. Kardec nos ensinou muito sobre isso. Kardec comparecia às reuniões mediúnicas, formulava perguntas para os espíritos,
ouvia as respostas, encaminhava aquelas perguntas para outras reuniões mediúnicas das quais ele tinha conhecimento que existiam e comparava as respostas. Se teve alguém que metodologicamente, com rigor, trouxe conhecimento, foi Kardec, porque ele comparava as respostas para entender se os espíritos estavam falando sério ou estavam só brincando com as perguntas que ele fazia. Muitas manifestações mediúnicas até hoje são de espíritos que desejam iludir, enganar, até mesmo confundir aqueles que estão ouvindo ou que estão lendo a mensagem. A pergunta 96 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos são iguais ou se há entre eles algum tipo de hierarquia. E os espíritos respondem que sim, os espíritos são diferentes, são de diferentes ordens, de diferentes graus de evolução, graus de perfeição. Portanto, nem sempre serão espíritos evoluídos que se manifestam. Por vezes, são espíritos como nós, que ainda estão distantes de serem considerados espíritos evoluídos. E na pergunta 97, Kardec indaga se a ordem ou o grau de perfeição dos espíritos tem número determinado. Os espíritos vão de 1 a 10, um grau de evolução, vão de 1 a 100, de 0 a 100. E aí os espíritos respondem que são ilimitadas em números, porque entre essas diferentes fases de evolução não é exatamente uma linha demarcatória traçada como barreira, de sorte que a divisão da nossa evolução pode ser múltipla, pode ser livre. Todavia, se nós considerarmos os caracteres gerais dos espíritos, a espiritualidade nos ensina que nós podemos ter espíritos puros, os espíritos que desejam o bem, e os espíritos que ainda são imperfeitos e, portanto, inferiores. É mais ou menos como a gente classificasse como espíritos puros, espíritos que estão numa fase intermediária e espíritos que ainda estão bastante distantes da perfeição. Eu não acho, sinceramente, que esse deva ser um assunto com o qual a gente precisa se preocupar. Que fase que a gente está? Será que eu estou no número 120 ou já estou no 127? Não, isso não é um jogo e isso não é uma brincadeira. O Espiritismo considera essencial que a gente procure consultar a consciência constantemente para ver o que nós estamos fazendo de melhor e aquilo que a gente ainda insiste em fazer de imperfeito. E essa é uma prática que nós podemos fazer diariamente. Diariamente nós podemos nos dar uma nota se nós estamos indo bem ou não estamos indo bem com a nossa imperfeição, com a nossa perfeição, com a nossa evolução. O Espiritismo considera essencial que todos, e principalmente os médiuns, estudem e se preparem intelectual e moralmente. Quando se trata do exercício da mediunidade, então, que esse estudo seja constante, seja disciplinado, que os médiuns não se dediquem apenas às reuniões mediúnicas, mas também às reuniões de aprendizagem, às palestras, aos cursos, sempre com vistas a que a sua mediunidade seja praticada da melhor forma e que eles próprios não corram nenhum risco de praticá-la de uma forma inadequada. Veja, insisto, não é preciso ter curso superior ou ser doutor em alguma área do conhecimento. O estudo das obras básicas pode ser feito por qualquer pessoa que queira aprender. E nas casas espíritas, esses estudos são quase sempre feitos em grupo. Amanhã mesmo nós temos 2 estudos. Um deles, às 10 horas da manhã, em que nós continuamos estudando as epístolas de Paulo de Tarso. E às 4 horas da tarde, nós temos um estudo sobre as obras básicas. Vamos estudar
o livro dos Espíritos, vamos começar amanhã, da primeira questão e vamos até a última, não amanhã, né? Amanhã a gente vai estudar só algumas, mas vamos estudar todo o livro dos Espíritos para depois ter a base necessária para o estudo de outras obras, das obras básicas. E isso a gente faz constantemente. Nós temos aqui os cursos, nós temos aqui as palestras, no domingo tem palestra, ou seja, há muitas oportunidades de estudo na casa espírita. E todo aquele que pretende exercer a mediunidade não pode perder a oportunidade do estudo. Existem vários tipos de mediunidade, como a gente já sabe. A mediunidade que se manifesta pela intuição, quando o médium capta alguma realidade do plano espiritual, um pensamento dos espíritos. E isso é muito interessante, porque até pessoas que não têm uma mediunidade muito desenvolvida, como é o meu caso, às vezes têm intuições que são comprovadamente intuições que ajudam, que auxiliam a gente no dia a dia. As principais, talvez, que a gente conheça a mediunidade, sejam a vidência, quando o médium consegue ver cenas do mundo espiritual, a audição, quando ele ouve a comunicação dos espíritos, a psicofonia, quando o espírito fala por meio do médium. E atenção, o espírito não entra no corpo do médium. Pode esquecer aquela história lá do Ghost, quando o espírito da Up Goldberg entrava, o espírito do rapaz que tinha falecido entrava no corpo da Up Goldberg. Acho que é esse o nome da atriz, viu, pessoal? Não sei, eu não sou boa para guardar nome de artista. Não, o espírito não entra no corpo de ninguém. Pode tirar essa imagem da cabeça, porque isso é rigorosamente errado, equivocado. Não há nenhuma incorporação. O que há é uma comunicação que ocorre entre o pensamento do médium e o pensamento do espírito que está se comunicando. É cérebro com cérebro, não é ocupação do corpo do espírito, portanto, do corpo do médium. Portanto, essa história não ficou tomado, não, mas se jogou no chão, ficou batendo a cabeça. Se jogou no chão, ficou batendo a cabeça porque estava a fim de dar espetáculo. Porque o médium preparado, o médium que estuda, o médium que conhece a mediunidade, ele recebe o pensamento, o espírito diz para ele: se joga no chão, eu quero gritar, eu quero falar palavrão. E ele tem controle disso. E não faz o que o espírito está mandando. E é bom, porque mostra para o espírito que ele não tem todo esse poder de ser mau, e mostra para nós que a mediunidade não é um espetáculo, não é um drama. Ela é uma manifestação que acontece do cérebro do médium com o cérebro do espírito, com o pensamento do espírito desencarnado. Angélica, espírito desencarnado, espírito tem cérebro? Tem fonte do pensamento. Não é mais material como o nosso, mas é a fonte do pensamento que está lá no nosso perispírito. E a psicografia, que talvez seja a mais comum, porque o espírito comunica as suas ideias para o médium e o médium escreve aquilo que ele está recebendo em pensamento. Uma pergunta que muita gente faz também é se a mediunidade faz mal para o físico. Não faz. Mas isso não quer dizer que ela deva ser praticada de uma forma irresponsável, de uma forma descuidada, porque aí sim ela pode fazer mal. Ela deve ser praticada com critérios, em momentos específicos, dentro da casa espírita e em nenhum outro lugar. Porque a casa espírita tem uma preparação do grupo de espíritos que estão trabalhando nessa casa, que auxiliam as tarefas dessa casa e que já deixam um ambiente preparado. A gente chega, continua preparando esse ambiente com muito amor, com muita fraternidade, com um pensamento bem positivo. Então pronto, aqui é o lugar ideal para as práticas, para as reuniões mediúnicas.
As práticas mediúnicas fora do centro espírita ficam sujeitas ao ambiente. E se o ambiente não estiver preparado, e quase sempre não está, aí então a possibilidade de interferência de espíritos muito imperfeitos, de espíritos muito inferiores, é um risco. E é um risco que o médium não precisa correr. Além disso, as manifestações mediúnicas devem ser feitas por um curto espaço de tempo, para que não sobrecarregue o físico, não sobrecarregue o psíquico do médium. A mediunidade, portanto, exige um preparo físico, doutrinário, moral, existe um preparo que começa muito antes da reunião mediúnica e que depois, claro, deve ser levado a sério mesmo depois da reunião. Então, a reunião começa com a preparação do ambiente para a gente entrar nessa sintonia. A reunião tem estudo doutrinário, um pequeno estudo doutrinário, antes do início da conexão mediúnica, e ao final também as orações, os comentários daqueles que participaram da reunião, comentários que são sempre para a gente aprimorar a prática mediúnica e não para ficar comentando as coisas que foram ouvidas. Eu vou concluir, porque já são 21h05, nós não podemos furar o nosso horário, e concluir dizendo para vocês que a mediunidade é uma faculdade, uma possibilidade que pode ser usada para o bem, mas também pode ser usada para o mal. Todos somos potencialmente médiuns e podemos desenvolver essa faculdade, como podemos aprender a cantar, a pintar, a tocar um instrumento. Mas para tudo isso, a gente precisa de estudo, de boas técnicas, de bons objetivos e de conhecimento de como fazer tudo isso. O Espiritismo não é a única religião que utiliza a mediunidade, mas para o Espiritismo, a prática da mediunidade deve ser sempre para o bem, para o amor, para consolar, para praticar caridade. Não há hipótese de mediunidade ser usada para fazer o mal a quem quer que seja. O Espiritismo não aceita essa possibilidade. E por fim, nós devemos ficar muito atentos, que nem todos os espíritos que se manifestam por meio de médiuns são espíritos perfeitos. Existem alguns que são perversos, outros que são brincalhões, outros que querem nos enganar dizendo que são muito importantes. Enfim, assim como nós encarnados, os espíritos também têm seus defeitos morais que precisam ser corrigidos. Somente médiuns que tenham estudo, que tenham boas práticas, poderão identificar facilmente os espíritos bem intencionados e os espíritos mal intencionados. Por isso que a gente deve agir sempre em relação às mensagens mediúnicas, a gente deve agir sempre com prudência, com cautela, com caridade, com respeito. Não é feio a gente desconfiar das mensagens dos espíritos, não é feio a gente desconfiar, analisar, ter critério em relação às comunicações. Foi isso que Jesus nos ensinou, foi isso que Kardec nos ensinou, com todo respeito, ouvir com serenidade, ouvir com prudência, para poder analisar se são mensagens de bons espíritos ou mensagens de espíritos não tão bons assim. Mediunidade também não é a única prática do Espiritismo. Como a gente estava falando ainda há pouco, o Espiritismo tem outras 1000 coisas que a gente faz na casa espírita. A gente faz estudo, pratica caridade, a gente tem as práticas mediúnicas como uma das possibilidades da gente trabalhar na seara dos ensinamentos de Jesus. Mas não é a única e nem é a mais importante. O que é mais importante para o Espiritismo é o conjunto de todas as práticas, é o conjunto de todas as formas da caridade e do amor ao próximo.
Fora da caridade não há salvação. É nisso que o Espiritismo acredita. A doutrina espírita tem essa máxima como seu principal objetivo. E a mediunidade é apenas uma das muitas formas possíveis para se praticar o bem e o amor na Terra. Algumas pessoas perguntam, quando sabem que a gente é espírita, perguntam: eu tenho como me comunicar com o meu ente querido que desencarnou? Essa pergunta foi feita por muita gente, principalmente agora, na época da pandemia, em que a gente teve um número grande de desencarnes. Tem gente que diz: eu tenho muita saudade do meu ente querido, estou sentindo muita falta. Tem como eu me comunicar? Tem. Por meio da oração, pedindo aos bons espíritos que levem aquele nosso ente querido a nossa vibração de amor, de carinho, que levem ao nosso ente querido a nossa vibração de resignação por esse afastamento temporário, ele no plano espiritual e nós aqui encarnados. É uma separação temporária, mas para a qual a gente precisa se resignar, a gente precisa aceitar, porque a nossa revolta, a nossa tristeza, a nossa indignação não vai ajudar em nada. E por vezes, na prática de mandar pensamentos positivos por meio das nossas orações, da nossa prece, para os nossos entes queridos que já se foram, às vezes acontece da gente conseguir encontrar com eles no período do sono, em que a gente está parcialmente separado do nosso corpo físico e em condições de conviver com espíritos lá no plano espiritual. Isso acontece com muita gente que sonha com o ente querido que desencarnou e diz: nossa, ele estava tão bem, estava sorridente. Não é que ele estava, ele está bem, ele está sorridente, ele está continuando a vida. Isso não é uma manifestação mediúnica, mas pode ser sim um momento de muita felicidade, um momento de muito consolo para aqueles que perderam seus entes queridos e que vivem esse momento difícil da separação. Vamos em frente, meus amigos, com fé, com coragem, com prudência, com determinação. Vamos em frente na busca da evolução, na construção da evolução, que depende só de nós e depende de colocar em prática tudo aquilo que Jesus tão generosamente ensinou para nós. Amanhã, 10 horas da manhã, presencialmente aqui na Pedro Braga 130, Parque Itália, Campinas, ou online, nós estaremos com os estudos nos Passos de Jesus. E à tarde, às 4 horas da tarde, também presencialmente ou no nosso Facebook, nós estaremos começando os estudos do Livro dos Espíritos. No domingo, tem passe, preleção e passe aqui presencialmente às 9 horas e às 10 horas tem a palestra. E às 8h30 da manhã a gente retomou as lives que são só online, as lives com a preleção do Evangelho e a vibração. Queridos amigos, muito obrigado pela compreensão com a nossa dificuldade aqui no começo da transmissão. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Que o Mestre Jesus e os bons espíritos que nos permitiram a todos estarmos aqui juntos nessa noite, nos abençoem e iluminem os nossos caminhos sempre. Um abraço grande a todos vocês que estão aqui. Amanhã tem mais, a gente se vê. Fiquem com Deus. Valeu demais. Obrigado, viu, pessoal? Um abraço para todos. Rosana, Eudócia, Cristina, a Oiara. Muito obrigado, que são os que eu consigo ver aqui no chat. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, gente.